Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse é o desejo do meu coração. Podemos nos encontrar novamente, continuamos ainda virtualmente, mas é com alegria que eu chego até vocês, trazendo mais um pouco da palavra, do estudo, da palavra do Senhor para a nossa edificação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, agora e para sempre, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Isso tem nos motivado a viver diante de ti, Senhor Deus. Porque se não for o amor e a misericórdia, Pai, o que seríamos de nós, ó Pai, neste mundo? E ainda mais eu te louvo pelo amor maior em Cristo Jesus, que veio para nos salvar, para nos dar vida, ó Pai. E não merecemos, não fizemos nada por isso, por esse teu tão grande amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Por isso eu te louvo pela vida dos irmãos, por todos aqueles que vão ouvir e ver essa mensagem desta manhã, Senhor Deus. Teu Santo Espírito venha nos intermediar, porque Ele é o professor da escola dominical, Senhor Deus. Que Ele traga entendimento aos corações da minha fala, nos ouvidos dos irmãos, Senhor Deus. Esteja abençoando toda a escola dominical, não só da nossa igreja, mas demais igrejas, Pai, que estão reunidas, que irão se reunir, e que proclama que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Pois é, vamos dar continuidade ao nosso estudo, que Deus fala aos profetas. E eu estava olhando aqui agora, é interessante que desde Joel, os profetas menores, né? Joel, quando Deus falou para Joel que o julgamento e a salvação, depois falou para Amós contra a injustiça social, depois falou a Miqueias sobre o seu juízo e a justiça divina, depois falou a Naum sobre o seu amor e a sua misericórdia, e Sofonias, que nós vimos a última lição, que é a vinda do dia do Senhor. E hoje nós vamos falar de Ageu. Interessante que nesse período de Joel até Ageu foram 300 anos. 300 anos Deus enviando seus profetas para o povo de Israel, lutando contra a idolatria. Em nenhum momento Deus abandonou esse povo, mas nunca deixou de enviar seus profetas, alertá-los, chamá-los a se arrependerem e a voltarem para o primeiro amor. Hoje, com Ageu é um pouco diferente. O povo já está de volta do cativeiro, não tem mais a idolatria deles, mas há uma outra coisa. Uma outra coisa que eu vejo que está ocorrendo no nosso mundo hoje. Eu vou falar um pouco disso da lição, da fala de Joel, mas quero contextualizar para nós hoje. Porque a política que estava dominando nessa época agora não era mais política dos assírios, dos persas, dos assírios e dos babilônicos. Quem comandava agora eram os persas, né? E a Síria e a Babilônia já não existia mais como impérios. Agora, quanto ao pecado de Judá, não era mais a idolatria, pois o cativeiro havia erradicado de vez essa prática. Mas o problema agora, igualmente grave, era a indiferença, a mornidão, o comodismo espiritual do judeu em relação à obra de Deus. E esse povo precisava ser despertado espiritualmente para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Então, esse despertamento espiritual, a gente tem ouvido falar muito, algumas vezes, ultimamente, né?
é um milagre operado pelo Senhor. A Bíblia traz vários registros de despertamentos espirituais que correram no meio do povo de Deus. De tempos em tempos, o povo de Deus foi despertado para um maior compromisso com a obra divina e a fidelidade à palavra de Deus, do Senhor. Mas algumas pessoas, equivocadamente, pensam que o despertamento espiritual é algo promovido pelo homem. Essas pessoas não enxergam o avivamento espiritual como milagre, mas como resultado do esforço humano. É verdade que os crentes são chamados para clamar a Deus por um despertamento, mas jamais esse despertamento espiritual pode ser traduzido pelos próprios crentes. Todo despertamento vai ser sempre uma obra de Deus, como é o caso hoje de Ageu. Ageu foi chamado para despertar aquele povo que estava acomodado. E quem foi o profeta Ageu? A palavra Ageu do hebraico significa festa. Ageu foi o 10º dos 12 profetas menores. Profetas menores não eram que fizeram menos, mas sim que escreveram livros menores. Apenas isso. Não sabemos muita coisa sobre o seu passado, genealogia, data de nascimento e local. Existem poucos fatos relacionados à vida do profeta Ageu. Então nós vamos estar dando uma escorrida aqui no decorrer do estudo. Então a palavra de Ageu é derivada de um tempo em hebraico de festividade. Provavelmente porque ele nasceu numa data de uma festa judaica. Talvez fosse isso, não sabemos. Em 538 a.C., os judeus começaram a voltar do exílio da Babilônia. Ao chegar em Jerusalém, começaram a tentar reconstruir suas vidas, suas casas, seus terrenos, seus negócios, etc. Muitos já estavam acostumados a ficar na Babilônia, acomodados com os judeus que saíram, como aqueles judeus que saíram do Egito. Muitos deles queriam voltar. Eles tinham lembrança do alimento, das casas, da água, a fartura que eles tinham lá. E assim também aconteceu com esse povo da volta do exílio. Depois de 2 anos depois de 536 a.C., foram lançados alicerces para reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Os mais novos exultavam com a construção do novo templo, pois não conheceram a glória do primeiro templo, aquele feito por Salomão, enquanto os velhos choravam. Se você ler lá em Esdras 3, de 8 a 13, você tem essa narrativa lá. Porém, o povo desanimou com a construção do novo templo e interrompeu por aproximadamente 16 anos. O povo não tinha ânimos e forças para retomar o serviço da construção do segundo templo. E por quê? Porque os interesses particulares foram maiores em detrimento à obra do Senhor. Ao contrário, eles haviam preferido construir coisas para si, esquecendo-se de Deus, e começaram a sofrer desastres naturais, que destruíam suas colheitas e mantinham o povo na pobreza. Assim Deus os lembrava de colocá-lo em primeiro lugar em suas vidas. Então havia um acomodismo por parte dele, um relaxamento, e foram esquecendo de Deus. Não queriam mais construir o templo. Para nós, esse texto nos esclarece o que acontece quando deixamos de suprir a casa de Deus. As nossas orações não são respondidas, o céu retém o orvalho. Deus não derrama a sua unção, o azeite. Deus não é vingativo, mas é um Deus justo e fiel à sua própria palavra, sem se importar com o seu tempo. Não há bênção nem prosperidade.
E com isso, a crise econômica foi instalada. Então o profeta fala sobre o trabalhar, o comer e beber e vestir como necessidades básicas. Ageu começa a trabalhar nesse povo que estava desanimado, sofrendo derrotas após derrotas, porque abandonaram a obra do Senhor. Então ele começa a inculcar dessas coisas, em comer, beber, vestir, necessidades básicas que estavam passando por necessidade aquele povo. Ele estava tentando reerguer fisicamente a pessoa para depois o intelecto espiritualmente. Então ele estava lá falando sobre essas coisas que garante a dignidade do ser humano. Então, mas nós temos aqui um quadro deplorável da economia do país. A abundante semeadura produzia muito pouco. A quantidade de víveres não era suficiente para saciar a fome de todos. A bebida era escassa, a roupa de baixa qualidade, o salário não tinha a bênção de Deus. Tudo isso por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa. É Deus falando. Versículo 9. Era o castigo pela desobediência, Deuteronômio 28, 38, 40. Era o resultado da ingratidão do povo, por isso o profeta convida a todos a refletir, versículo 7 do primeiro capítulo de Ageu. Eles semeavam muito e colhiam pouco. E o que colhia não dava para se fartarem. Os céus se fecharam sobre a vida deles. Nem sempre conseguimos perceber a relação entre o material e o espiritual em nossas vidas, quando estamos frios e em pecados. Isso não diz respeito apenas às ofertas financeiras para suprir as necessidades materiais do tempo, com impostos, despesas, salários de funcionários, etc., Mas diz respeito também à preocupação quanto à limpeza espiritual e física, a reverência e todo comportamento respeitoso e digno dentro da casa de Deus. Então tinha que primeiro fazer uma faxina dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Como diz muito o reverendo Hernandes Dias, fazer uma asepsia da alma. Então a restauração do templo era emblemática, pois significava a restauração da vida religiosa, onde Deus falou a Ageu, ordenando que ele denunciasse essa situação da decadência espiritual. Então o desafio era levar o povo a reconstruir, em primeiro lugar, sua vida espiritual. E não adiantava nada botar esse povo para trabalhar, para construir o templo, se interiormente estava oco, estava vazio, não tinha Deus, não tinha o Espírito Santo. Assim é nós também. Como podemos fazer a obra do Senhor se nós não estivermos limpos? Foi nesse momento, então, que Deus usou Ageu como uma mensagem motivadora aos que estavam desanimados e parados. Então a missão profética teve pleno êxito, pois em 4 anos o templo foi reconstruído. Ageu ouviu, compreendeu a voz de Deus e agiu. Pois Deus disse a ele: eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu 1,13. Deus estava com ele. E ele foi. Não esperou. Não ligou para ninguém para fazer companhia com ele. É assim que Deus quer que nós agimos. As profecias de Ageu claramente transmitem a expectativa de Deus, de que Deus renovaria as promessas da sua aliança. A própria reconstrução do templo foi uma parte muito importante dessa renovação. Também é nítida a forma com que Ageu associou o templo
com a renovação da casa de Davi diante das mensagens do profeta Ageu registrada em seu livro. Também aprendemos que, como servos de Deus, devemos estar comprometidos com a obra do Senhor. Esse comprometimento deve ser de tal modo que o reino de Deus deve ter prioridade sobre nosso conforto pessoal. Nós estamos colocando muito o nosso conforto à frente. Na profecia de Ageu, há uma grande esperança de que o ungido de Deus, a descendência de Davi, haveria de trazer a glória, a paz, a prosperidade ao povo de Deus. Ageu 2, de 6 a 9, ele está relatando isso aí. Tal profecia foi direcionada a Zorobabel, filho de Salatiel, descendente da linhagem de Davi. Naquele tempo, Zorobabel prefigurou a vinda do Messias. Então, quando meditamos na profecia feita a Zorobabel, à luz do Novo Testamento, entendemos que somente Jesus pode cumprir a promessa de ser governante real de Deus na terra. A promessa de restauração e vitória da linhagem de Davi encontra seu cumprimento final no Messias, o grande Filho de Deus. Mateus 1:1, Lucas 20, 41, 44, Romanos 1:3. Com sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, Cristo foi coroado e ascendeu ao seu trono celestial. Então, a própria reconstrução do templo também aponta para Cristo e sua igreja. O templo na antiga dispersação era um local onde a presença de Deus se revelava de forma especial. Ali era onde o santo nome de Deus habitava. 1 Reis 8, 27 a 30. No templo era o local de oração, perdão, comunhão de Deus com o seu povo. Agora, no Novo Testamento, nos revela que Cristo é o templo final. João 2, 21, 22. Então é na igreja, sendo o corpo de Cristo, que hoje essa mesma presença habita, pois a igreja é o templo do Espírito Santo. E quem é a igreja? Somos nós, né? Identificados pelo apóstolo Paulo como o templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17. Deus fala através da sua palavra a todos aqueles que não estão obedecendo, a todos aqueles que não têm colocado o seu reino em primeiro lugar. O povo de Israel dizia: ainda não chegou o momento de construir. Nós dizemos: não tenho tempo para servir, não tem tempo para vir ao culto durante a semana, não tenho o suficiente para ofertar. Práticas que refletem as nossas prioridades e nos ajudam a construir nosso tempo espiritual e da nossa família. Buscar as outras coisas em primeiro lugar, se sobrar um tempo, buscamos a Deus. É mais ou menos isso que está narrado aqui. Mais uma vez, eles decidiram obedecer a Deus. Deus os despertou para que cumprisse os seus propósitos. O propósito de Deus era esse: despertar aquele povo espiritualmente para reconstruir o templo. E era o propósito dele. O que Deus fez com eles é o que desejamos para nós. Não há dúvida que Deus fará. Uma vez que nós decidimos servir-lhe e dedicar mais tempo a ele do que um dia de domingo, apenas um dia da semana, só os domingos, uma vez que tomamos a decisão de obedecê-lo para honrá-lo com nossa propriedade, Deus vai despertar nosso espírito. Então é preciso que assim seja para que nos desperte de uma vez por todas, colocando Deus em primeiro lugar. Dormindo não podemos fazer muito. Despertados, faremos maravilhas.
Dormindo, é assim que o inimigo quer que permanecemos. É assim que contribuímos melhor com seus interesses. Assim não lhe damos trabalho algum. É o que o diabo quer de nós. Dormindo é impossível crescer. Seremos crentes raquíticos, sem capacidade de desenvolver os nossos sentidos espirituais por falta de exercício. Então precisamos obedecer e pedir a Deus para despertar o nosso espírito. O povo teve temor a Deus e obedeceu a Deus, então Deus despertou seu espírito. E quando desanimaram, eles garantiu a sua presença. Mas apesar de que já tinham começado a construir o templo, obedecendo a Deus, ainda não via os resultados em suas vidas. 3 meses se passaram desde que começaram a obra, Ageu 2:10, e ainda não parecia claro nas suas prosperidades. Mais uma vez, Deus vai e anima, garantindo-nos que, por haverem obedecido, a sua bênção viria e estaria garantido. Deus nos chama mais uma vez para uma reflexão. Ele lembra que antes de se decidirem a obedecê-lo e começarem a construção do templo, eles não eram abundantes. Somente quando você está cheio do Espírito Santo, você está despertado, você é abundante. Nós estamos sendo iludidos pelo mundo. Quando nós estamos dormindo, nós estamos sendo iludidos pelo mundo. Somos induzidos a correr atrás dos nossos negócios, de vaidades temporais, o humanismo, o materialismo. O mundo nos fala que temos que ser o que temos que ser. Temos que fazer esse câncer desse sono que já adentrou a igreja e tem levado muitas pessoas a edificar casas de barro para Deus. Buscam a Deus por necessidades temporais. Estão sendo atraídos a Deus por necessidades pessoais. Temos igrejas nos dias de hoje que possuem um dia da semana dedicado à prosperidade pessoal. Então precisamos trabalhar, e é verdade, mas correr somente atrás disso é erro. Estamos vivendo em dias em que o faraó do nosso século dobra a nossa carga de trabalho e ninguém mais tem tempo para nada. Os que possuem mais tempo, o príncipe deste século os cegou com tanto entretenimento. Vamos lá, YouTube, Facebook, Instagram, TV a cabo, HBO, Netflix, Amazon Prime, internet, e vai por aí, né? As igrejas não estão focando nos ensinamentos da palavra de Deus. E eu louvo pela nossa igreja porque ela tem focado na palavra do Senhor. Mas há uma grande maioria das igrejas que não estão. Nem escola bíblica sequer eles têm. Culto de milagres, culto de prosperidade, campanha de todos os tipos, mas não focam no ensino da palavra. Deus quer prosperar e abençoar o seu povo. Então devemos estar orando por pastores que pregam o ensino. Oremos para Deus levantar mestres. O povo está sedento de aprender a palavra do Senhor. Não é o povo em geral, mas uma grande parte do povo está sedento. Uns estão sendo iludidos. O que podemos ver na vida de Ageu é a força da palavra profética, que nos ajuda a reconstruir o que foi destruído em nossa vida. Além de que ele nos lembra de que é sacerdócio santo, do que precisamos fazer para agradá-lo com o nosso Senhor. Ele nos convida a fazer uma reflexão da nossa vida. Nós somos sacerdócio santo. Ele não deseja nos ver apáticos em relação ao nosso chamado, nem à sua obra, pois isso poderia desanimar toda a sua igreja.
Cada um de nós tem a responsabilidade de preservar no próprio caminho e zelar pelos dons espirituais que nos foram dados para que possamos ser um canal de bênçãos para outras vidas. Você está sendo um canal de bênção para outras vidas? Nós somos chamados a isso. Deus pode manifestar poderosamente ainda hoje. O mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes e está sempre conosco, pode ser derramado outra vez poderosamente. Então, o despertamento espiritual da igreja é uma necessidade vital para os nossos dias. O maior obstáculo ao despertamento da igreja é o nosso pecado. E Deus fala lá em Josué: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Deus ordena: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. O pecado da frieza. Muitos crentes estão apáticos, crentes sem poder, crentes sem vida de oração, crentes analfabetos da palavra de Deus. Porque tem o pecado. Muitos crentes não têm frutos. O pecado porque estão em conformação com esse mundo, com essa vida raquítica espiritual. Estão satisfeitos, não choram pelos seus pecados. Crentes que amam o mundo, crentes que não têm prazer nas coisas que não têm prazer nas coisas que há no mundo. Pecado da impureza. Quantos delícias, quantos fracassos, quantas quedas, quantos escândalos estão acontecendo com os crentes. Mas o despertamento da igreja virá quando a igreja tiver sede de Deus. Avivamento não é uma autoglorificação. O Senhor derrama chuvas e é sobre os sedentos. A chuva sobre a terra seca. Aqueles que têm sede de Deus. Hoje, o que ocorre? Muitos correm atrás de sinais. Mas avivamento é quando a igreja tem sede de Deus e não de milagres. No avivamento, as pessoas desejam Deus mais do que as bênçãos de Deus. O derramamento do Espírito é para os sedentos. Salmo 42:1 fala lá: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Um relato interessante que eu acabei vendo aí, a Igreja Presbiteriana Coreana chegou na Coreia em 1887, 28 anos depois que chegou no Brasil. Nós chegamos antes, o Evangelho chegou antes. Hoje eles são mais de 10 milhões de membros, 23% da população, 75% de todos são evangélicos. E você sabe por quê? Oração, muita oração, despertamento, avivamento, porque o povo ora e busca a Deus. O que é que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo tanto escândalo no meio evangélico, pastores e líderes caindo. Estamos vendo tantas pessoas mercadejando o evangelho, vendendo a sua graça, a graça de Deus. Estamos vendo tantas pessoas se desviando da sã doutrina. Tem a sã doutrina própria. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Estamos vendo tantas pessoas abraçando uma ortodoxia morta. Estamos vendo tantos crentes sendo amigos do mundo. Estamos vendo a sociedade transtornada
de cabeça para baixo, corrupção, injustiça, violência. Não há esperança para a nação, a não ser que Deus sopre sobre nós o seu Espírito e levante a igreja como uma voz profética. Nós estamos precisando de um avivamento. Nós precisamos sair dessa letargia que estamos vivendo. Pois o pecado deixa a igreja vazia, fraca. O reavivamento vem quando choramos pelo pecado, quando sentimos tristeza segundo Deus, quando contemplamos a santidade de Deus. Há crentes que passam a vida toda e jamais são despertados. Estão sempre áridos e secos, não oram, não estudam a palavra, não ganham uma pessoa para Cristo. São como uma figueira murcha, só folhas, mas nenhum fruto. Então precisamos mudar, ter atitude, ser perseverante e determinados. Se uma vida aprende comunhão com Deus e cheio do Espírito Santo, nosso coração fica vazio. Então a lição de Ageu tem muito a ensinar-nos. Não devemos encarar a nossa responsabilidade e compromisso como fardos pesados, mas recebê-lo como algo sublime, porque Deus prometeu estar conosco. Se disponha que você verá a ação de Deus em você. Então é hora e privilégio fazer parte do projeto dos planos divinos, mesmo que a situação seja de adversa. Assim somos encorajados por Jesus a atuar na seara do Mestre, a fim de que a nossa luz brilhe diante dos homens e Deus seja glorificado. Deus diz: não se preocupem, apenas obedeçam. Não parem de trabalhar pelo fato de não ver os resultados imediatos. Não desanimem. Se você está fazendo a coisa certa, continue fazendo e você vai ter os resultados. Persista em manter as suas prioridades em ordem e no final, vamos ver com a abundância de Deus virá sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Então nós devemos examinar nossas prioridades, devemos evitar o pessimismo e derrotismo, devemos confessar nossos fracassos, devemos agir confiadamente em Deus e devemos descansar em Deus. Qual é a tua desculpa? Qual é a minha desculpa? Deus pode estar colocando pessoas, profetas, mestres, pastores, para exortar você, chamar a sua atenção para sair do comodismo. Já que estamos há mais de 16 anos parados no tempo, dando desculpa para não recomeçar a obra ou o trabalho em todo segmento da nossa vida, então nós precisamos ter uma aplicação na nossa vida. Precisamos recomeçar e não dar desculpa, e reconhecer que o tempo que vivo é em minha vida. E nós temos que refletir. Posso olhar minha vida presente e ver as consequências do meu passado, sejam boas ou sejam más. Deus fala a Ageu, fala sobre despertamento espiritual e serviço. E isso é a lição que Ageu nos trouxe nesta manhã. E eu trouxe muita coisa para os nossos dias, para nós, para o nosso despertamento. Então cabe a você, a mim, a nós, examinarmos, refletirmos como tem sido a nossa vida. Será que estamos há mais de 16 anos só pensando nas coisas do mundo? Só acumulando bens? E estamos deixando o reino de Deus do lado? Porque nos céus não há material para construir a nossa mansão. A nossa mansão lá no céu é construída aqui na terra, na obra do Senhor. Então pense,
reflita um pouco sobre essa lição e que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração o que faltou da minha parte. E que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, como falou no meu, que nós possamos agir mais, estar mais prontos, principalmente ao ouvir Deus. É o tema dessa revista aqui, é Deus fala. Deus está falando conosco. Só não ouve quem não quer ouvir. Só não ouve quem está dormindo há 16 anos, como estava o povo lá. Por isso, fiquem na paz do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nos encontraremos no próximo domingo. Fiquem em paz. Um abração virtual.